Ele não. Bom dia! Muito bom dia, sábado 23 de setembro de 2023, direto de Encantada, a terra do maior Cristo protetor do mundo, sob a proteção de Deus, enquanto não formos censurados. Estamos iniciando mais um Ele Não. Essa semana, que, como não podia ser diferente, nós vamos repercutir o passeio do nosso casal real por Nova York, visita a Times Square, e toda a pompa e circunstância que a nossa querida Esbanja e o querido Lula puderam demonstrar e desfrutar na sede da ONU em Nova York. Como todos os sábados, à minha direita, Davis Fak. Muito bom dia, Davis. Bom dia, Éder. À direita de quem vê, nosso mestre Miyagi, Gilmar Facchini. Muito bom dia. Bom dia, Éder, Davis, Gustavo, queridos amigos que nos acompanham. O humor tá de volta. Que loucura! Que papelão! Eu nunca imaginei que fosse presenciar um papelão desse, né? Depois que o Mestre Alckmin... Miyagi sendo citado pelo vice-presidente. Pô, depois que ele falou Lula, se espera tudo dele, né? Se espera tudo. Que não se faz na política, né? Nosso querido Daniel Sam, Gustavo Gislene. Muito bom dia, Gustavo. Que nós somos velhos, né? Todo mundo assistiu o Karate Kid. Original, né? Original. Mas... E aí, Gustavo? Como é que estão? Olha, cara, depois de todo aquela confusão causada pela enchente aqui na nossa região, agora respirando um pouco melhor, voltamos para os assuntos políticos da nossa federação, incluindo alguns ministros, ilustres ministros, querendo dar um enganes em nós aí, né? Estão fazendo drible de bola aí, né? Tipo, o Alexandre de Moraes dizendo que basta a fuga da polícia para abordagem, né? É difícil de entender certos posicionamentos, né? Às vezes de direita, às vezes bem à esquerda. Bom, vamos lá. O jogo e o quebra-cabeça tá aí pra gente ir montando. Vamos seguir. Como diz meu amigo José Roberto Rodrigues Vitola, o Beto da Azul, o ser humano é como uma pilha, tem um lado positivo e um lado negativo. Somos uma pilha. Somos uma pilha. Antes de iniciarmos a primeira pauta, recadinho, primeiro recado patrocinado da história do Ele Não. Aqui na Farmácia da Esquina, para quem é de Encantado, tem fraldão especial para você, motoboy. Primeira pauta do programa. Fiasco na ONU. Lula mente sobre desmatamento, diz que motoboys usam fraldão para trabalhar e confirma ser um pária internacional. Viagem a Nova York contou ainda com um vídeo milionário, pago pelo Banco do Brasil, sobre a Amazônia na Times Square em momento de deslumbre de Janja. Aquele vídeo da Janja olhando a Times Square toda iluminada com o vídeo institucional da Amazônia. E aí o Lula vai lá e mente que 48% do desmatamento na Amazônia já foi reduzido no governo dele. E no outro, na saída, ele dá uma entrevista do fraldão, dos motoboys. Eu penso que tem que ser muito tapado, para usar uma expressão popular, chula, para continuar defendendo essas atitudes de Lula e de Janja. É muito assunto para uma pauta só, né? Vamos tentar fragmentar, para a gente tentar fragmentar essa pauta aí. Vamos lá. Lula não é aquilo que ele pensa que é. Muito pelo contrário. Ele é muito pouco do que ele pensa que ele é.
Mas é uma verdade. É uma verdade. Ele não se dá conta disso. Até porque ele dá passeio no Brasil de vez em quando e ele acha que ele é uma estrela internacional, um popstar. E a ida para os Estados Unidos demonstrou exatamente o que ele é. Um ser completamente insignificante para a política internacional. Tá? Primeiro, ele sendo escorraçado na saída do hotel, teve que entrar que nem um rato no esgoto dentro do carro para fugir, porque tinha pessoas lá insultando não, falando a verdade, que ele é um ladrão, que ele é um vagabundo e que ele não tinha que estar na cadeia. As pessoas estavam lá falando a verdade, né? Ele teve que fugir, porque lá nos Estados Unidos, a terra da liberdade, eles podem falar isso. Nós aqui a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente tem que tomar algumas precauções com o que a gente diz. Então, começou por ali, né? Já colocando o Lula no lugar dele. Não obstante disso, ele achou que ele ainda era um popstar, né? Então, foi lá para o discurso da ONU, mentiu descaradamente sobre o desmatamento da Amazônia, que está recorde, parabéns Lula, parabéns governo PT, que é recorde em desmatamento. Em queimadas. Em queimadas no Cerrado e em queimadas na Amazônia. Não só na Amazônia, tem o Cerrado também. Sim. Então, aí a Greta, DiCaprio e a turma da lacração... É que eles estão ainda planilhando as coisas do Bolsonaro. Pode ser. Eles não tiveram tempo. Pode ser. Prova também que durante seu discurso, o Zelensky, em momento algum, bateu palma para ele. Lula foi aplaudido 7 vezes. Quem iniciou as palmas as 7 vezes? Eu já não sei o que te dizer. Eu sei. Quem? Vai lá, Gilmar. A comitiva gigantesca que ele levou junto, patrocinada com o nosso dinheiro. Isso aí. E lá estava o Arthur Lira, A Esbanja. Arthur Maia. Não, Arthur Lira, o presidente da Câmara. O presidente do Senado. O Pacheco, Pacheco e a mais Janja. A Janja e mais uma comitiva enorme que foi lá. A maior comitiva que já teve de brasileiros durante a sessão da ONU foi essa vez aí. Foi 7 milhões de reais a viagem custou, né? E foi mais ou menos assim, o Lula assumiu e disse good morning e todo mundo bateu palma pra ele. Eu já não sabia quem estava batendo palma, mas tu via porque os líderes mundiais não batiam palma, né? O Zelensky foi a prova disso, que foi bastante filmado e estavam monitorando ele e em momento algum teve, né? Biden fez um jantar depois, na terça-feira, com 30 líderes mundiais, deu um jantar e Lula não estava. Então, para te ver, ele não está nem na lista dos 30. Para te ver onde que a gente está na colocação, na fila do pão. Tá? E isso prova muito, muito, muito aquilo que o Lula está falando, né? Ele está defendendo o eixo Rússia-China com todas as forças, né? Prova disso que o governo petista está fechando alianças com o Partido Comunista Chinês aqui no Brasil. Infelizmente. Infelizmente. O problema de tudo isso, Gilmar, é que não é algo engraçado pra gente rir, né? Embora a gente se divirta com as frases de que o trabalhador tem que usar fraldão, a gente, né? Ele nem comentei essa do fraldão, né? Nem comentei essa do fraldão. Ele perdido, ele não sabia para que lado ele ia. O problema é que está custando muito caro isso para o Brasil. E não estou falando só financeiramente do custo de milhões da comitiva. Está custando muito caro porque o Brasil está perdendo relações comerciais internacionais, perdendo credibilidade. E aí, Gilmar? E até quando nós vamos ter fôlego para sustentar isso? O Lula, ele tem, e o Lula e o governo dele, eles têm que agradecer muito o Paulo Guedes e Bolsonaro. Eles só sobreviveram até agora em função dos acertos do Guedes e do Bolsonaro, né? Mas mesmo assim, o buraco está sendo cavado de uma velocidade nunca vista.
né? Com uma escavadeira que não tem dimensão ainda, né? Deve ser algum... Aqueles tatu lá que fazem aqueles túneis lá, né? Os Deve ser um tatu do Elon Musk. Né? Então, assim, eles estão navegando, né, nas medidas positivas tomadas por Guedes e Bolsonaro. Mas está acabando todas as gorduras. Aquela gordura que ele achou que ele tinha durante anos, ele tá... Imaginem se ele tivesse assumido em 2018, que o Temer teve 2 anos. Se ele tivesse assumido em 2018, hoje nós seríamos uma Venezuela. Sem dúvida, né? No mínimo uma Argentina. Então, pela velocidade, né, e os resultados que a gente está vendo, né, da desaceleração da economia, né, o déficit público, né, monstruoso, cada pouco criando mais ministério, né, loteando todo o governo. Estamos em 39 ministérios ou 36? 39. 39 ministérios. O presidente não governando, ou seja, ele deixou... Então, o que tem? O Haddad tem autonomia, todos eles, os outros, os ministros, têm autonomia. É um governo sem líder, né? Um país sem presidente. E esse casal que está aí, eles estão fazendo uma turnê internacional, né? Com milhões de dólares patrocinado pelo povo que está na fila do osso. 7 milhões, né? Nós não podemos esquecer que em maio tinha fotos de pessoas na fila do osso. Né? Eles usavam lá a fila do osso para Bolsonaro. Em maio tinha pessoas na fila do osso. E esse casal está indo aí, né? Com um presidente que se acha um sheik, né? E uma primeira-dama que é uma blogueira deslumbrada, né? Tu é educado. Polida, né? Giovana polida, né? É que a gente tem que ter, né? Usar as palavras, mas ela é uma blogueira deslumbrada. Tá ali fazendo blog, viagem internacional. Eles voltam, durante a viagem que ela faz, ela programa a próxima viagem. E a situação é tão ridícula e tão escancarada, e que não há revolta nenhuma, que a própria imprensa noticiou que o Lula fará uma cirurgia e ele ficará afastado um tempo e a Janja cuidará da agenda presidencial. Eu não duvido que ela vai despachar. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Entendeu? Eu estou dizendo eu não duvido porque não tenho como afirmar. Sim. Entendeu? Que ela vai despachar. Ela vai fazer o papel de presidente da República. Vai. Sem dúvida nenhuma. Ela vai tomar decisões como presidente da República. E a imprensa noticiando isso como se fosse normal. Para ver o absurdo que nós estamos vivendo, né? E é isso aí. Mas a imprensa foi convencida de que esse governo é bom e a gente sabe a forma que foi convencida, né? Exatamente. E quanto a essa viagem, só ficou provado, como o Davis disse, que nós voltamos a ser um anão diplomático. Entendeu? No Brasil não existe. Não existe, o Lula não existe. Né? O presidente Biden faz um jantar para 30 líderes mundiais e não convida o presidente brasileiro. Que aí ele pegou e usou aquela estratégia de fingir sair pela esquerda. Né? O que ele fez? Anunciou uma dor no quadril e veio embora um dia antes na viagem. Né? Mas um absurdo, por quê? Porque ninguém respeita. Tem vídeo circulando na internet, não só o Zelensky não aplaudiu, não teve aplauso de nenhum líder da volta, ninguém aplaudiu a não ser a comitiva brasileira. Sim. Né? Então, foi um jogo de cena, um discurso em que o presidente só falou para a plateia dele, que é o Brasil aqui, para essa patotinha, mentindo sobre dados de desmatamento, né? É isso que eu fico indignado, né? Ele mente, mas é muita cara de pau. Porque assim, ele não consegue disfarçar. Quando ele usa essa mentira de que eles reduziram em 48%, ele volta a ser aquele Lula, ele nunca deixou de ser, né? Mas ele volta a confirmar que ele continua o mesmo charlatão que o Jaime Lerner teve que corrigir porque ia para a França mentir números conforme ele mesmo falou que fazia.
Ele disse que ele ia para a França dizer que tinha 25 milhões de crianças dormindo na rua, que ele foi corrigido pelo Jaime Lerner, e ele disse, a gente saía divulgando números assim para impactar. Ele continua sendo o mesmo mentiroso charlatão. Ele esqueceu que tem internet, né? Por isso que eles querem regular. Né? Por isso que eles querem regular. Ele tá em outra era. Pelo histórico dele, fica claro que provavelmente alguém escreve o discurso e aí tentou botar algumas palavras, aí ele deve ter dito, não, bota que nós reduzimos 48%. Jogou um número aleatório. Entendeu? Ele é mentiroso psicopata. O psicopata ele mente, acredita na mentira e quer te convencer que aquilo é uma verdade. E é por aí o caminho. E aí ele usa para justificar. Por que ele falou do fraudão dos motoboys e dos Uber? Porque ele alega, né? Eles querem cobrar 27,5% do INSS dos entregadores. Então aquele cara que trabalha de segunda a sexta no comércio ou numa empresa e que à noite não fica com a sua família porque ele está lá trabalhando de entregador para poder aumentar a sua renda, para poder comprar uma coisa a mais, é assim que funciona a maioria dessas pessoas. Esse cara agora ele vai ter que pagar 27,5% de INSS. E ainda o governo tabelou, se ele não atingir a hora, é mínimo R$17 a hora. Não, 30. É 17 para motoboy. Ah, tá. Para motoboy. E 30 para Uber. 30 para Uber, isso aí. Então assim, ele já tem uma base de cálculo pronta. Independente do quanto ele trabalhar, ele vai ter que pagar sobre isso aí, o INSS, 27,5%. Então, a relação comercial hoje do Uber e do motoboy, do iFood, dessas teleentrega, ela é assim, o cara não vai trabalhar, ele não ganha, ele não paga nada e ele que perde. Agora não. Agora se ele não for, ele vai estar tributando igual, ele vai ter que pagar igual, mesmo parado. Exato. Aqui em Encantado nós ficamos 15 dias praticamente parados as entregas. Estariam pagando 15 dias de imposto. 27,5%, 20% o motoboy. 27,5%. E 7% o empregador. E 7% o empregador, mesmo sem ter trabalhado. E aí como é que vai justificar que está sendo feito isso? Primeiro, mente que a empresa é malvadona, tanto que o Uber agora, a Justiça do Trabalho, decidiu que eles têm que pagar 1 bilhão de indenização para os motoristas e registrar, ou seja, a Uber está indo embora do Brasil. Mas sem dúvida. E aí nós não temos que nos preocupar, porque a gente não come Uber. Né? Tudo eles diziam isso. Aí o que vai acontecer? Já te passo de uma palavra. Ele mente que os motoboys usam fraldão porque não consegue ir para banheiro. É um cara desconectado da realidade, um mentiroso que inventa qualquer coisa para justificar a tributação. Sim, sim, sim. E eles estão concentrados nisso. A prioridade do governo é arrecadar. Só que eles ainda não entenderam, não aprenderam nada. Na verdade, eles continuam... É por isso que são de esquerda. Sim. É por isso que são de esquerda. Só são de esquerda porque não aprenderam nada. Todo esquerdista. Se tiver um conhecido, experimenta fazer um teste. Qual é a tua solução para qualquer problema? Qual é a solução para o motoboy que não tem banheiro? Um fraldão. Entendeu? Eles só veem aquele... Qual é a solução do canudinho de plástico? Fazer um de papel. Não importa se depois tem que acabar com as árvores para fazer o canudinho de papel, entendeu? Eles têm duas soluções, Gilmar. Uma é essa simplória e irresponsável. E a outra é criminosa, que é fazer o Estado gerenciar tudo através da arrecadação do imposto. Não, aí por que eu dei essa introdução? Porque é o seguinte, eles precisam arrecadar o tempo inteiro cada vez mais. Só que está acontecendo o efeito contrário. Mas sem dúvida, a receita de tributos está diminuindo, vem diminuindo mês a mês. O Bolsonaro já comprovou isso, era só seguir o exemplo. Sim. Quanto mais ele baixava impostos, mais subia a arrecadação. Por quê? Porque mais pessoas ficavam com dinheiro, mais pessoas compravam, aqueciam o mercado, mais produtos eles compravam, adquiriam e mais imposto pagavam. E as empresas mais sonegavam, menos sonegavam, porque elas tinham... Era vantagem. É melhor. Porque dá muito trabalho. Sonegado é trabalho. Sonegado é trabalho. A pessoa tem que esconder dinheiro, né?
então a receita aumentava. Agora está acontecendo o contrário. E como está acontecendo o contrário, de novo, qual é a solução que eles veem? Precisam arrecadar mais. Sim. Eles não veem que estão fazendo a coisa errada. Então é sempre uma visão curta, né? Bitolada e sempre para o lado errado. Vai chegar um momento que a redução vai ser tão grande, vai desaquecer a economia de tal forma que vai colapsar. Sim. E já estamos chegando. O déficit agora parece que já está em 77 bilhões. Então, vai acabar onde? Né? Falta ainda 3 meses para acabar o ano. Sim, eles vão para 100 bilhões. Então, vai passar de 100. 100 e aí mais os 54 que eles herdaram de superávit, eles vão gastar 160 bilhões esse ano mais ou menos. Daí tu tira mais o superávit que teve o ano passado, tu soma com os dois, vai dar 200 e poucos. Só que daí o que eu quero, onde está esse dinheiro? Eu juro, eu não tô falando em corrupção. Não tô. Até porque não teve obra, não teve programa, não teve nada. Não, é verdade, não teve nada. Não, eu não tô falando em corrupção. Mas eu queria saber aonde está esse dinheiro. Sabe onde está esse dinheiro? É quando o presidente autoriza o Banco do Brasil para agradar uma deslumbrada que nem a Janja, que há 20 anos, mais ou menos, as únicas luzes que ela via eram outras. As piscantes? As piscantes. As luzes piscantes que ela via eram diferentes. Eram diferentes da Times Square, né? Então, assim, uma deslumbrada que está lá, com um vídeo que custou 20 milhões, se eu não me engano. O valor desse vídeo foi absurdo para rodar ele na Times Square. Quanto custou? Não, eu tenho o orçamento aqui, ó. Eu tenho o orçamento, eu vou buscar aqui. Banco do Brasil patrocina vídeo na Times Square. Mas enfim, e as pessoas nós estamos assistindo a todo esse deslumbramento, 7 milhões uma equipe de uma comitiva brasileira, aí mais 2 milhões de hotel, mais isso, tá ali o dinheiro. E o que acontece nos ministérios? Nos ministérios é a mesma coisa. Ninguém mais tem controle. Se o exemplo de cima é esse, e esse exemplo de cima ainda não controla ninguém abaixo, é em cadeia. Só vai tomando uma proporção em que não tem mais como administrar isso. Né? E esse é o problema também que já ocorreu lá nos governos do PT, que era a corrupção. Quando o presidente era corrupto, tu imagina os outros escalões. Né? Então ninguém controlava ninguém. Tipo, eu não tô vendo lá, tu não olha para cá. Cada um fica. E aí o dinheiro some, simplesmente não acontece nada e some, né? Em relação a isso ainda, quanto à conduta das negociatas e esquemas para faturar mais ou ter mais tentáculos no dinheiro público, entra a questão da troca da Ana Moser, né? Que foi defendida pelo setor esportivo até há pouco, né? E agora, finalmente, até mesmo no Sport TV estão criticando a troca, coisa inédita nesse país, que o deputado maranhense, o tal do Fufuca, que saiu sabe-se lá da onde, né? Mas maranhense deve ter brique aí com o governo federal. O André Fufuca, ele é bem articulado, esse cara. Bastante articulado. PP, né? Maranhão, é uma articulação importante para o governo, né? Flávio Dino tá tomando conta. E daí, finalmente, a turma esquerdista do esporte criticou, né, a troca, porque a formação dele não tem absolutamente nada a ver com o esporte. Ele mesmo admitiu na posse, né, que vai aprender a trabalhar no Ministério do Esporte agora. E a Ana Moser tinha um projeto já de esporte delineado, tratando com os entes esportivos do país e tal. Então, agora, isso escancara a negociata, entendeu? Isso é escancarar a negociata. Por que se negocia ministério? Para enfiar a mão em recurso, gente. Entendeu? Não tem outro motivo. Então, é mais do mesmo. Nós não vamos ver outra coisa a não ser tentáculos em dinheiro público, enquanto estiver esse governo lá. Quanto custa uma caneta Bic? R$5. Não, falando sério. R$1? Tu chutei. O Ronaldo Braga tem um blog, encontrei no Twitter aqui, ele criou o índice Bic,
Ele disse que o Lula em Nova York custou 3,8 milhões de canetas Bic. Né? O índice Bic é comparável com o apego do presidente a kits promocionais. Aí, ó, na Amazon. Quanto? Kit com 4, 5 pila. Então 1 pila cada uma. Então, ó, 3,8 milhões. E o Lula foi flagrado, né? Não sei se foi na ONU? Botando umas canetas na bolsa da Janja. Não foi na ONU, né? Foi na... G20. No grupo do encontro G20. Foi na outra viagem, então. Na outra viagem. Ele já veio, voltou, ele já Não, voltou e foi de novo. Isso aí foi 3 viagens antes, porque ele estava nessa viagem, ele voltou, foi para Cuba e depois foi para Nova York. Sim. Sim, ele passou em Cuba. Passou em Cuba. Aí, o Lula mostrando toda a sua sanha em destruir o Brasil, né? Ele está realmente empenhado a passos largos, como diria meu amigo Paulo, a destruir o Brasil. E mente, e o brasileiro é muito criativo, né? Você procura na internet aí vídeos de motoboys fazendo piada com a situação, mas a situação é grave. É grave por quê? Porque 27,5% de tributação para um motoboy, ele vai inviabilizar muito serviço. Vai inviabilizar muito serviço. E aí nós vamos ter o quê? Pessoas que tinham uma renda complementar, que às vezes estava conseguindo pagar a prestação no automóvel, vai começar a gerar uma cadeia de inadimplência, vai começar a gerar uma falta de crédito no mercado, um dinheiro mais caro. Por quê? Porque o dinheiro só fica mais caro também por causa da insegurança financeira, as pessoas não sabem se vão receber, o juro também tem isso, né, Gilmar? Tu paga mais caro, por quê? Porque tem o que não paga, então o banco tem que compensar, o bom paga pelo ruim. Ou seja, e agora não é nem uma questão de ser bom ou não, é uma questão de que as pessoas não vão mais conseguir se virar, popularmente falando, para pagar suas contas. O governo está tributando até a hora parada. Esse é o governo do amor. Faz o L, que está só começando, porque segundo Lula, em setembro, o grosso vai entrar. Vamos para a nossa próxima pauta do programa. Insegurança jurídica. STF forma maioria para derrubar marco temporal de territórios indígenas. Com a votação, os índios poderão requisitar terras produtivas, provocando preocupação com o agronegócio. Gilmar Facchini. Estava lá, em 88, a Constituição estabeleceu que as reivindicações de áreas eram até ali, dali para frente poderia se plantar todo e qualquer território excedente. E agora, numa decisão da Suprema Corte, sem votação do Congresso, o STF entende já com maioria que territórios hoje produtivos, agricultáveis ou até urbanos poderão ser denominados como áreas indígenas. Qual é a possibilidade de um produtor rural que bate recordes de produção e salva o nosso PIB muitas vezes, continuar investindo se amanhã, daqui a pouco, ele é obrigado a deixar a sua área de terra para os índios? É um absurdo atrás de outro, né? A gente só vê... Fica difícil de qualificar, porque a gente tem que cuidar com o que fala. Mas lembra que essa pauta é do STF, então vamos... tem que cuidar com... Os nossos queridos amigos do STF. Então a gente pensa quando pensa no adjetivo, já tem que ficar, né, escolhendo para ver o nível que nós estamos. Mas vamos lá. Isso aqui não é competência do STF, né? Isso aqui é uma clara intromissão em outro poder. Deixa o Congresso legislar, né? Já há um consenso jurídico do marco temporal. Por quê? Porque o marco temporal respeita uma lógica. Uma lógica de que os índios hoje possuem a terra em que eles ocupam. Em 88, a tese é de 88, né? Que eles ocupavam em 88. Como é que eles são proprietários de outra terra? Ah, mas era dos índios. Beleza. Então, fazer o seguinte,
Vamos sair todo mundo. Tudo era dos índios. Todo o território nacional era dos índios. Se não há um marco temporal, toda a terra, todo o Brasil era dos índios. Só tinha índio aqui no Brasil. Deixa tudo pra eles. Tudo para eles, pronto. Não Ninguém sai vai... de casa. Todo mundo vai ter que sair do Brasil. Inclusive o sítio de Atibaia. Ou as coberturas, né? O triplex. Do triplex, entendeu? Então vamos sair todo mundo. Se não há marco temporal, os índios são donos de tudo, todo o território nacional, né? E aí como a gente vê isso aí, é uma questão assim, ó, que nem eu disse, uma questão lógica, de raciocínio lógico. É a terra ocupada, porque já é grande, já é um percentual altíssimo 18%. para uma população de menos... 0,4%. Os índios? 14%. 14%? Tá, 0,4%. 14% porque a área agricultável é a metade, é 7%. 7%. Me chama a atenção esse número por causa disso. E a 0,47% da população. 0,47% da população tem 14% do território. É por isso que se tu vai aqui no interior do Rio Grande do Sul, na região norte, tu vai ver aldeias indígenas com uma área gigante sendo agricultável pelo produtor que arrenda a terra dos índios. Entendeu? Não sei se a FUNAI sabe disso, já tem denúncia, então pode pesquisar. Se não era para contar, eu contei. Deixou de ser segredo. Mas é verdade, eu tô falando de uma área pequena no Rio Grande do Sul. Agora tu imagina o território, Mato Grosso, Pará, esses lugares que são gigantescos. Mas são cidades. Cidades, então as cidades vão ter que ser desocupadas. Aí vem o ministro querer justificar dizendo, não, mas essas serão indenizáveis. Mas como é que tu vai indenizar uma cidade? Como é que tu vai indenizar uma propriedade produtiva para dar para outra pessoa? Que não vai fazer nada? Que não vai fazer nada, ou que mesmo que vai produzir igual. Tu tá fazendo o quê? Nada. Só que sabe onde que tá? Tu só tá criando confusão porque já tem um produtivo ali. Tu vai criar toda essa confusão para dar outro, para tentar fazer a mesma coisa. Sabe o que pode acontecer? E é a grande preocupação. O PT gosta, PT, quando eu digo PT, é PT, PDT, PSOL, todas as seclas aí que compõem, né, o regime Lula aí. A esquerda gosta muito de ganhar no grito ou usar os favorecimentos do judiciário, quando eles os encontram, para trancar obras que eles entendem que são contra, ou seja, toda obra de desenvolvimento. Sabe o que vai acontecer? Não se esqueçam que a Ferrogrão, um investimento bilionário de escoamento de produção do Mato Grosso até o Sudeste, está trancado até hoje no STF, porque o território passa, a ferrovia passa num território indígena. Então, o que passou pela minha cabeça? Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas, qualquer obra que o PT venha a ser contra, eles vão alegar que tem um território indígena, que historicamente os índios habitavam aquele local, a obra vai ser parada até que se discuta a territorialidade do local e nós não vamos mais ter investimentos a não ser aqueles que o PT entenda que são importantes para eles. O que tem que ficar claro, o que é um marco temporal? O marco temporal, quando a Constituição de 1988, como o Gilmar falou, determinou que as terras que os indígenas possuíam até então, até aquele marco, aquele ponto ali, eram deles. Né? Pensamento lógico, um raciocínio de fato para determinar, entendeu? Para parar com a discussão. E para dar uma segurança jurídica o direito de propriedade. Que é o básico do básico, é a essência do direito, o direito de propriedade. Tu tem uma garantia, tu saber que aquilo que é teu, de fato, não vai ser mexido. Veio para, pelo menos, dar essa garantia jurídica. A população indígena hoje no Brasil é 0,47%, é menos de 1%. Menos da metade de 1%. E eles possuem
14% do território nacional. O que eles produzem? Para que eles querem mais terra? Os índios não tiveram que falaram que estavam morrendo de fome. Os índios nunca precisaram de comida, eles sempre produziram da caça, da pesca, dos alimentos. Então agora, o ser humano agora tem que... Não, vamos cair o canal agora. Quem produz tem que alimentar os índios. Olha a inversão de valores que a gente está acontecendo. E eles querem mais. Nós temos 7% do território nacional que produz alimentos. De cada 5 pratos de comida no mundo, 1 é produzido no Brasil. E nós temos que alimentar esses índios também. Quem produz aqui, o agro tem que alimentar os índios, porque eles não conseguem, com 14%, ser autossuficiente para eles. Então, para que essa esquerda quer? É para bagunçar. É para incomodar, porque não tem outra justificativa. Tem. Financeira, negócio. As áreas com maiores potenciais de minério serão taxadas como áreas indígenas. Esse é o objetivo. Então tá. Tem ONGs por trás Tem disso. ONGs defendendo isso. Então tá. Não é pro bem, pode ter certeza. Não é pro índio. E não é pro bem. É pro bolso deles. Claro. Então tá. A esquerda adora esse movimento de dizer para os índios o que é bom para eles. Nós entrevistamos aqui o Marcelo Xavier da FUNAI. Ele explicou o que estava acontecendo no governo Bolsonaro. Aliás, os Yanomamis estão sendo torturados. E nós não vemos manifestações da Globo. Nós não vemos manifestações da imprensa. Estão sendo mortos, estão sendo escravizados. Pelo PCC, né? Estão sendo atacados. Aqui, ó. Lula promete acabar com a garimpagem em terra indígena e defende demarcações. Aí um líder Yanomami, garimpo está crescendo todo dia. Diz o líder Yanomami. Aí que tá. Tá aí. É notícia. Por falar em... Da grande mídia ainda por cima. Por falar em STF, mais uma vez, não é pauta, mas como foi o voto hoje, mais uma vez, passando por cima do parlamento, o STF iniciou o julgamento da autorização, da descriminalização do aborto, até a 12ª semana. A presidente Rosa Weber, que hoje é a senhora da justiça no Brasil, porque ela é a presidente da Suprema Corte, mas a verdadeira justiça vai ser a que ela vai ter quando, tomara que um bom tempo lá na frente, não desejo nada de mal, mas o dia que ela partir para o Oriente Eterno, ela vai ser confrontada com a verdadeira justiça. Ela autorizou, através do plenário virtual, o aborto até 12ª semana. O ministro Luiz Roberto Barroso, não faltou o nome dele, o ministro Barroso apresentou um destaque e agora vai remeter automaticamente essa pauta para o plenário físico. Ou seja, quem, da mesma maneira que eu, é contra o aborto, precisa se mobilizar porque agora vai para o plenário físico. Antes, no plenário virtual, não tinha debates. Agora, no plenário físico, pode ter manifestações pacíficas, mas para que os ministros entendam que essa é uma matéria do Congresso. E se o Congresso até hoje não colocou em votação a liberação do aborto, a descriminalização do aborto, é porque não é o que a sociedade quer. Mas a ministra Rosa Weber, tentando marcar o seu nome na história, da maneira mais perversa possível, autorizou o assassinato de crianças. Na sua avaliação, nem todas as vidas importam. As vidas das crianças não importam. Na avaliação da ministra Rosa Weber, meu corpo, minhas regras continua valendo para o aborto, mas não para a vacina.
E, aliás, ministra, meu corpo, minhas regras, pode até ser que a senhora tenha razão, mas a criança que está dentro da barriga já não é o corpo da mãe, é um outro corpo, com vida. A senhora, infelizmente, vai entrar para a história pela porta dos fundos. Mas aqui, e é uma crença minha, por acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo, por ter um pensamento cristão, aqui a senhora não vai passar nem perto do verdadeiro julgamento no dia que a senhora partir para o Oriente Eterno. Dito isso, voltando para a pauta. Vamos para outra pauta. Não, só para encerrar então, essa questão que, né, a gente mencionou, que serão desapropriadas essas áreas, né? Então a gente tem que ficar muito claro que eu acho que aí é que está o pulo do gato, que a esquerda está comemorando isso como uma vitória. O que a esquerda, como eu disse, né? Ele sempre vem uma coisa bitolada ali. Eles não estão enxergando é que é o seguinte, na decisão do Alexandre de Moraes está lá muito claro, dizendo que as desapropriações serão oriundas de verbas constantes no orçamento da União. Que verba? Para desapropriação dessas Mas que verba áreas. constante, não tem? Não, calma, exatamente. Por enquanto Desculpa, não cara, tem, eu tô indignado, não cara. tem rubrica para isso. Mas o que vai faltar a partir do ano que vem não é mais nem está escrito no orçamento, é dinheiro. Então eles estão arrecadando de uma forma desesperada e estão com déficit, né? Um rombo Eles no não estão orçamento. conseguindo nem cobrir o rombo deles. Imagina querer desapropriar ainda. Tu tá me entendendo que eles estão criando um problema para eles? Maior Se ainda. eles destinarem recursos para esse fim, porque serão cobrados disso, eles vão apertar ainda mais o orçamento e vão deixar de fazer o que já deveria ser feito em outras áreas. Mas isso é preocupante, Gilmar. Não, claro que é preocupante. Sabe o que é preocupante? Que quem vai perder é o dono da terra. Não, Porque eles vão desapropriar, não vão pagar, vai virar um precatório, vai ser arrolado isso há dezenas de anos. Mas eu acho que eu não sei, não tenho conhecimento profundo, mas para ser precatório, eu acho que tem que estar no orçamento para poder constar. Sim, ter a previsão orçamentária. Ter a previsão orçamentária. Ok, mas a Esse previsão vai ser o orçamentária é a problema. coisa mais fácil que tem. Que depois tu suplementa, eles têm o Congresso na mão. Mas tem o teto. Acabaram com o teto também. Não tem mais nada, Gilmar. Mas, enfim, é um problema que A eles minha estão pergunta é, Gilmar, alguma regra impediria qualquer ação do PT nesse Brasil hoje? Não. O Brasil não tem regra, não é nem do PT, o Brasil não tem regra. A regra é o que o Alexandre de Moraes quer. Sim, é o que ele entende que é a regra. Isso aí. Né? Só que olha só, eu tô com a pauta conservadora hoje. Dia 19, terça-feira, portanto, saiu no Diário Oficial da União. Não é nada a ver com a pauta, mas é conservadora. Por isso que eu me lembrei do aborto e agora... O Éder, deixa ele fazer o programa sozinho, né? Que faz a pauta. É o Alexandre de Moraes, nossa, né, cara? As escolas... Ele faz a pauta e ele define o que ele quer falar, né, cara? Então fala. A pauta é minha e eu falo o que eu quero. Vai lá. As escolas e instituições agora devem adotar o banheiro neutro. Foi determinado. Diário Oficial da União. Já saiu dia 19. As escolas devem adotar o banheiro neutro. Quais escolas? Públicas. Ou seja, Eu falei que não ia virar esse ano que as escolas públicas iam estar com os banheiros. Então eu vou acertei sem querer. aí. Mande seu filho com o fraldão do motoboy para ele não precisar ir no banheiro neutro. Tá, já que vamos descontrair um pouquinho. Agora tu falou do dia 19, me lembrei do 20 de setembro. Para quem não é gaúcho, sabe que dia 20 de setembro, né? É o dia do gaúcho. Dia do gaúcho, se comemora a Revolução Farroupilha. E nós, gaúchos, nós vivemos no mês de setembro um dilema que é histórico. Dia 7 de setembro nós marchamos que o Brasil é minha pátria. Eu amo o Brasil, esse é o meu país e tal.
Aí no dia 20 de setembro nós vamos pra rua e vamos lá. O Rio Grande é a nossa pátria. É sempre o dilema de setembro. Aí já deixa de ser brasileiro, minha pátria é o Rio Grande, é o Sul, né? Nós estamos quase que nem alguns ministros aí, que de uma hora para outra vota aqui, outra vota lá, não sabe... Não sabe direito onde É uma dicotomia no setembro aí. Você acha que acabaram as notícias ruins? Que nada! Assiste a próxima pauta do Helenão. Ataque do bem! Gleisi Hoffmann, presidente do PT, afirma que a justiça eleitoral tem que ser extinta. Alexandre de Moraes, atual presidente da corte, escreve nota de repúdio pelas declarações da deputada. Esse é um juiz pulso firme. Notinha de repúdio. Nota de repúdio, e inclusive eu não sei, eu ouvi, quem? Ponto eletrônico aqui está me dizendo que ele aprendeu com o clube militar, que gostava de botar nota de repúdio também, né? Ele era militar, será? Já foi Pois militar? é, né? Não, foi nada. Mas veio nota de repúdio. Tu imagina se é alguém de espectro de direita. É atentado à democracia na hora. Mas eles podem tudo. Nós precisamos definir o que é atentado à democracia, afinal de contas. O problema é quem vai definir. Porque se atacar as instituições bom, então nós temos que enquadrar a Gleisi Hoffmann, né? Porque atacou aqui, ela está pedindo o fim Fechamento. do TSE. Se ela pede o fim é porque ela está atacando. Gilmar Mendes, outro dia, pediu o fim Da Polícia Rodoviária. Polícia Rodoviária Federal. Ataque às instituições. Se o que o Bolsonaro fez era ataque às instituições... Porque ele nunca pediu fim de nada. Não, exatamente. Mas por ele questionar as urnas eletrônicas ou o processo eleitoral, questionar. Veja bem, ele não pediu para acabar com a eleição, não pediu para acabar com a urna eletrônica. Ele questionou se não era melhor fazer com voto auditável, né? Ele já foi taxado de atacar as instituições, né? Atitude antidemocrática. E essas duas pessoas, Gilmar Mendes, que pede o fechamento da Polícia Rodoviária Federal, e a Gleisi Hoffmann, que quer acabar com o TSE, o que acontece com eles? Nada? Nada, porque eles podem. É um ataque do bem. O ataque do bem. Essa é a justiça brasileira. Só isso, se viesse o extraterrestre, aquele peruano lá que o México apresentou, se a gente ressuscitasse ele, só falasse isso, ele ia embora. Ele ia dizer, não estou preparado para o Brasil. Sem contar que a Gleisi essa semana recebeu a comitiva do Partido Comunista Chinês, né? Sim. Então, só para de lambuja, nem vou comentar muito isso aqui, porque... Aí. Essa é uma pauta, ela não tem muito o que debater. E você sabe o porquê que não tem muito o que debater. É só para saber o que está acontecendo. Mas nós não podíamos deixar de trazer, porque por muito menos Bolsonaro se tornou inelegível, por muito menos brasileiros estão presos, abandonados longe de suas famílias, por muito menos tem um indígena que é inimputável preso. Você sabe que o índio não pode ser preso, né? Não podia. Ele é inimputável. Não podia. Mas encontrar uma brecha na lei. Quando não tem crime e sem processo legal, pode. Quando não tem crime, quando não tem processo legal. Aí pode prender. Ele não pode prender quando cumpre o rito normal. Ele é inimputável quando ele comete um crime e quando tem processo. Claro. Se não tem processo e não tem crime, pode ser preso. Tá ali o cacique sererê. Ele não pode responder a processo e no processo ser preso. Daí isso aí seria um absurdo. Sim. Entendeu? Ele cometeu um crime, abriu um processo e aí prender ele, daí não. Daí não pode, é inimputável. Mas como não tem crime, não teve processo, pode botar preso. Deixa o homem esquecido lá na cadeia. Esse é o Brasil. Bem-vindo ao Brasil. Tá triste.
Vamos para a nossa quarta pauta do programa. Sem pressão. STF muda a modalidade de julgamento e passará para o plenário virtual as decisões do 8 de janeiro. Após embates com advogados das partes, a Corte decidiu não permitir mais a sustentação oral nem a transmissão pela TV Justiça. Efeito Salgado? Efeito... Salgado, né? Sebastião Salgado, né? Sebastião Silveira. Sebastião... Coelho. Efeito Sebastião Coelho? Efeito Sebastião Coelho. Sem dúvida. E a repercussão toda, né? Eles não, claro, eles querem acobertar, né? Eles querem fazer atrás das cortinas, né? Esses julgamentos aí, isso aí ficou escancarado, né? Que... Davis, tu que é o nosso jurista da mesa. Acabou. Essa semana, cheguei à conclusão que eu devia ter me formado em bilhar. Ah, mas tu foi bem nas cadeiras. Eu fui nas cadeiras, mas devia ter me formado. Porque Davis, tu que é o nosso jurista, eu preciso fazer uma pergunta. não vale nada. Vale nada tocar fogo no diploma de direito. Fale pra quê? O julgamento de crime, né? Pode acontecer sem a manifestação do advogado? Cara, Da parte da defesa? o direito da ampla defesa é básico, né? Em qual situação? Todas, né? Menos. Menos por STF, né? Não precisa nem ter crime, né, cara? Nós temos gente sem crime presa. A dona, como é que é o nome da Elise Matsunaga, que foi romantizada pela Netflix, matou o marido da pipoca lá, botou ele numa mala. Ela começou a esquartejar ele. A perícia falou que ele estava ainda vivo. Pois é. Ela esquartejou ele ainda vivo, provado pela perícia. Foi tu que trouxe, né? Durante o esquartejamento, a babá veio chamar ela, é isso? Confere? Não, eu não acompanhei essa situação. Parece que durante o esquartejamento, a babá chamou ela foi dar de mamar para a criança, voltou, terminou de esquartejar o marido. Meu Deus. E pegou quanto tempo? E pegou 17 anos de cadeia. Né? 17 anos de cadeia. Eu tô tentando ver a pena aqui. De quem? Do Bruno. Qual a pena do goleiro Bruno e do Macarrão? O goleiro Bruno? Bruno foi condenado a 20 anos por matar e alimentar seus cachorros ou sumir com a Elisa Sumídio. Samúdio. De sumídio? Ele juntou. Nós estamos com com ar humorístico hoje. Sumídio. Humor negro, Gustavo. Humor negro. Você tá com os trocadilho do cara aí de O Bruno foi condenado a 20 anos por sumir com o corpo da Elisa Samúdio. A Elise Matsunaga, que fez picadinho de um homem vivo, a 17 anos de cadeia. E o cara que estava dentro do STF... Do Congresso. Do Congresso, que fez uma selfie, pegou 15 anos, 17 anos de cadeia. A mesma coisa de quem matou. Aí eu não sei por que eu troquei de canal e eu não me lembro qual dessas emissoras tradicionais estava apresentando um relato de moradores do prédio desse cidadão, dizendo que ele era violento, que ele já tinha ameaçado várias pessoas no condomínio. E aí, claro, faz aquela ilustração, né? O cara se esconde, bota a voz, né? Uma sombra, daqui a pouco é que nem o Gugu entrevistando o PCC aquela vez. Os caras não vão saber, cara. Quem que não assistiu Domingo Legal? Mas, ou seja, é uma fantasia
para perseguir bolsonaristas ou conservadores, e o objetivo não é se vingar dessas pessoas que estão sendo presas, Gilmar Facchini. O objetivo é único: amedrontar toda e qualquer pessoa que ouse discordar do sistema. Uma prova disso foi 7 de setembro, né? Ninguém saiu na rua, né? E a outra metade que podia sair, não sei onde que tá, né? Aí que tá. Opa! A verdade é assim, né? Esse caso aí, o primeiro condenado, né? Ele é um caso vergonhoso, né? Por todo o procedimento, o crime, que não houve comprovação do crime. A comprovação do crime dele é o vídeo que ele faz em que ele não está cometendo crime nenhum. Ele está parado, ele grava, mostra o local. E esse absurdo ele só aumenta de tamanho na medida em que eles vão condenar em bloco outras pessoas, algumas dessas pessoas que entraram no STF ou até lá no Congresso para escapar do gás de pimenta que estava sendo jogado lá fora. Não entraram nem com o intuito de invadir ou depredar. Foi para se proteger. Outros entraram para proteger o patrimônio. Sim, tem vídeo de patriotas defendendo o patrimônio público. E essas pessoas vão ser condenadas a 15, 20 anos de prisão. Regime fechado, né? Regime fechado, que é mais... E não vai ter a progressão. Eu duvido que eles vão ter progressão do regime. Não, é que isso não tem. Vai chegar um momento e... Olha... Tu acredita? Eu posso ser muito otimista, mas vai chegar um momento que vai ter uma revisão histórica disso e isso tudo vai ser anulado. Não mas tem isso vai ter como. que trocar todos os elementos da corte. Mas não sei como vai acontecer isso, mas isso aqui a história precisa revisionar. A gente precisa fazer uma revisão desses atos, isso tem que ser tudo anulado e punido quem está cometendo esses crimes. E sabe o que é pior, Gilmar? Eu não sou tão otimista quanto tu nesse sentido. Eu não vejo possibilidade de revisão e pior, não vejo possibilidade de progressão do regime e prevejo para os próximos 2 ou 3 anos os livros de história contando o episódio do 8 de janeiro como ato terrorista e ensinando lá da base das crianças que os golpistas, terroristas invadiram Brasília, tentaram acabar com a democracia e que o governo conseguiu, através de uma ação judicial forte, eliminar do convívio social, portanto colocando preso, esses terroristas brasileiros. Os livros da história vão ser escritos daqui para frente com a história que eles quiserem. E isso vai fazer com que daqui 20 anos, Gilmar, quando alguns desses ainda vão estar presos ou recém saindo da cadeia, as pessoas vão olhar para eles na rua, porque a geração que tem 7, 8 anos vai ter 27, 28 anos, botando o dedo na cara e acusando os de terrorista. Eu não tenho tanto otimismo quanto tu, Gilmar, infelizmente. Então eu vou ler aqui a postagem do Lula agora, 27 minutos atrás. Presidente da República do Brasil, de volta de uma viagem. Ah, ele tá passando as férias aqui, né? Pousou em território nacional. Prometeu passar uns dias no Brasil? E aí foi pro Twitter e fala o seguinte: está decretado o fim de semana em todo o território nacional. Boa noite de sexta-feira e juízo para todos. Desconectado da vida. É que eles estão de férias, eles estão em veraneio, entendeu? Eles estão em turnê. Mas a essa altura, para ele ter escrito isso... Olha a preocupação do presidente do Eu só Brasil. queria saber o que ele tinha tomado. Entendeu? É isso aí, ó. Por isso que acontece essas coisas. Quem todas. cuida do celular dele? Hã? Quem cuida? É a Janja? Essa é a postagem típica da Janja. É. Sem dúvida. Me segura que eu vou sair dançando. Éder, quem cuida do cérebro dele? É a Janja. Essas decisões do Lula, que o Lula fala... Quem é o mentor intelectual do... Quem o Lula ouve hoje? Tu acha que algum assessor o Lula ouve?
Ela não deixa. Tu acha que Tem conflitos, inclusive, dentro do governo, porque ela tranca a participação e a presença de algumas pessoas dentro do governo que eram próximas a ele. Exatamente. Tu acha que o Lula ouve alguma pessoa, alguma coisa que o Lula fala em eventos oficiais ou extraoficiais, alguma coisa, vocês acham que é da cabeça dele? Não mais. Tudo isso é a Janja martelando no ouvido dele. Entendeu? Uma pena a dona Marisa Letícia ter partido tão cedo, né? É que Não, verdade. Que a dona Marisa, pelo menos, não viajava todas as vezes. Às vezes ele levava uma marmita. Porque não tinha alguém para fazer a comida, né? Isso que eu quis dizer, né? Entendeu? Mas pelo menos a dona Marisa era discreta. Passava o dia inteiro no Twitter, no celular. Dona Marisa, já tinha Twitter quando ela faleceu. Dona Marisa Letícia, ela faleceu, o Twitter é de 2009, ela faleceu depois. Dona Marisa Letícia ficava lá, enquanto ele ficava despachando, ela fazia contato com as suas revendedoras da Avon, fazia seus pedidinhos, se enviava seus romaneios para Avon. Quer dizer, a Dona Marisa Letícia era discreta. Agora nós estamos com uma primeira dama deslumbrada. Totalmente deslumbrada. Deslumbrada e desqualificada para a função. Né? Não, cafona. Mas aí já é um pouquinho, né? Mas é desqualificada para a função, entendeu? Então ela tem uma influência sobre o Lula, que está senil, muito grande, e aí uma pessoa desqualificada que tem um poder de ditar o rumo, está ditando nossas vidas, o rumo das nossas vidas, dos nossos filhos, dos nossos netos. E agora vai assumir a agenda presidencial, pelo que tudo. Vai tomar decisão. Aguardem. Vai. Gente, eu sei que parece pesado. Eu sei que quanto mais o tempo passa, mais pesado fica o programa. Mais incoerente ficam as situações. Eu sei que quanto mais o tempo passa, mais fundo fica o poço. E nós não conseguimos muitas vezes encontrar uma luz no fim do túnel. Tentamos fazer humor, tentamos fazer piada para descontrair um pouco. Mas está cada vez mais difícil. Nós estamos percebendo que o país caminha a passos largos para um abismo. Mas eu quero dizer para você, senhor, senhora que nos assiste, esqueça tudo isso. Não vale a pena comprar briga por causa disso. Afinal, o amor venceu o ódio. No quadro O Amor Venceu o Ódio de hoje, tem aí uma postagem sobre os cartões corporativos do nosso querido presidente. Falaram. Bota na tela aí, Gustavo. Tá aí, ó. Terra Brasil Notícia diz o quê? Lula gasta mais com cartão corporativo do que Bolsonaro, Temer e Dilma. Veja valores. Eu quero achar aqui, e se der tempo, de mandar para o Gustavo colocar no ar uma postagem da Glaze, não sei se chegou a ver, Gilmar, sobre o cartão corporativo do Bolsonaro. Não vi. Teve uma deputada que falou que ele gastou mais porque ele está trabalhando mais. Tire suas conclusões, né? O cara não tá nem no Brasil. Eu queria encontrar. A não ser que ele esteja gastando em euro e dólar, né? Isso sim, ele tá gastando bem mais, né? Não, mas ele perdeu totalmente a noção, né? O que eles estão gastando em cartão corporativo, puxa. É que não tem fim, né, cara? Como diria o alemão. Tu aluga helicóptero. Cara, eu queria achar, que pena, cara, olha. Achou? Aí, ó. Ô, Gustavo. Bota na tela aí, Gustavo, por favor. Olha o que é a Glaze. Não, isso não é agora. Não. Ó, não, pode ler, pode ser. Ela tá tentando justificar. Não, eu queria ver do época do Bolsonaro, que ela chamou ele de perdulário por causa dos gastos. Peraí, então. Mas tá aí agora, vamos botar isso aí, ó.
Folha teima em fazer matéria enviesada sobre o uso do cartão corporativo por Lula, que está recolocando o Brasil no cenário mundial, buscando investimentos e fechando acordos comerciais, trazendo bilhões em negócios para o país. Nada de motociata e passeio de jet ski. É verdade. Eu penso que a pessoa tem que ser totalmente dissimulada. Não pode ter um pouco de consciência, porque ela criticou até esses dias os gastos do governo Bolsonaro, do cartão do corporativo, e agora o presidente... Que fizeram a quebra, que estava em sigilo. Fizeram a quebra. E não acharam nada também. Isso é um absurdo, mas tá aí. Vai achar aí, Gustavo? É antiga essa postagem, é lá da época do Bolsonaro. Mas tranquilo. Aqui eu vou... Achou? Aí, ó, o Gilmar encontrou. Tem que botar no ar, porque é uma falta de respeito, é um tapa na cara com o povo brasileiro. E é uma vergonha para o estado do Paraná, um estado tão nobre, com tanta gente trabalhadora. E eu falo com propriedade porque nós temos Maria do Rosário, nós temos Paulo Pimenta, nós temos Paulo Paim, nós temos Olívio Dutra, nós temos Tárcio Genro, Luciana Genro, Fernanda Melchiona. Bom, nós temos uma turma aí que nós também nos envergonhamos. Mas ela envergonha o estado do Paraná, ela envergonha o Brasil e é presidente do partido que comanda o Brasil hoje. Só isso. Aí, ó, olha o que ela falou lá em maio de 22. Gastos de Bolsonaro com cartão corporativo só aumentam. Foram 4,8 milhões em 34 dias. TCU tem que dar um jeito nesse perdulário. É um verdadeiro assalto ao dinheiro público. Tá aí. E agora ela defende o gasto. Ou seja, mau caráter ao extremo. Não é o que, é quem. E eu, por incrível que pareça, na questão do TSE, eu sou obrigado a concordar com a Gleisi. Eu também. Eu hoje concordei... Eu só quero que tenha isonomia da punição para tu não ser atacado. Para pedir o fim do TSE, que nem ela. Mas eu concordo com ela, porque uma instituição que gasta... Esse ano nós não temos eleição. Não tem eleição. Sabe quanto está custando o TSE esse ano? 10,7 bilhões. Aí que tá. 10,7 bilhões para nada. Aliás, para perseguir políticos que em período não eleitoral. Não tem explicação nenhuma. Bom, é uma justiça que só existe no Brasil, né? E a gente sabe para quê. Vamos para o quadro mais divertido do programa. Chegou o Espaço do Mongolão. No Espaço do Mongolão tem os mongolões da semana passada, que a gente não fez, e tem os mongolões dessa semana, né? Inclusive, tenta encontrar esse aqui para mim, Davis Gilmar, por gentileza, enquanto eu vou apresentar o primeiro aqui. Sim. Mais uma vez, ela que é praticamente a dona do quadro. Vem pra cá pela 38ª vez em 40 semanas. A dona do quadro. Não, 42ª vez em 40 semanas. Ela dobra a coisa. Ela dobra, é verdade, ela já apareceu mais uma vez. É a dona do quadro. Vem pra cá, Miriam Leitão. O que ela disse, Gustavo? Ela culpou o Bolsonaro pela alta da inflação esse ano. Não, teve mais uma. Vai lá, bota aí. Exercício geral do alto. Vamos meter? Vai, meta o vídeo aí. A gente está com uma inflação, então, tranquila. Ela subiu de 3,99 para 4,61 no acumulado de 12 meses. Mas isso é preocupante? Não, porque ela está comportada, como disse o Gustavo. Essa alta era esperada. No ano passado, julho, agosto, setembro, teve deflação forte, provocada artificialmente pela retirada dos impostos nos combustíveis. Então era esperado que, mesmo a inflação ficando baixa a cada mês, ela subiria no acumulado. Tá aí! Culpa do Bolsonaro. Tá aqui, ó, achei. Eu botei no Twitter aqui, ó. Gustavo, eu vou te mandar aqui o que chegou agora Não é de última hora, ele é dessa semana, mas eu não tinha colocado, não sei como eu esqueci. Obrigado, Miriam, mais uma vez, você é sempre bem-vinda aqui no nosso programa. Agora vamos para o nosso próximo quadro do Mongolão. O Gustavo vai ter que botar um vídeo que está no Twitter, Gustavo. Então, assim que o Davis
tiver o seu microfone restabelecido, Gustavo Eu não falo nada mesmo, não muda nada. Troca a pilha de microfone, faz tudo ao mesmo tempo, né? Então, nós temos um vídeo aí, Gustavo, que demonstra o amor entre as partes, entre os próximos, entre os seus. Preparado para botar na tela? Então, primeiro eu vou anunciar, direto da ala das ilhamas do zoológico, vem pra cá, Jean Willis e Zé de Abreu! Lembrando que o Jean Willis cuspiu no Bolsonaro e o Zé de Abreu cuspiu numa mulher. Então eles estão na mesma ala do zoológico, a ala das ilhamas, agora brigando por espaço, como acontece no reino animal. Deve ser aquela briga de infância, quem cuspir primeiro ganha. Não tinha uma lá? Tinha, cuspia no chão, quem pisava em cima primeiro dava um soco. Tá lá, Jean Willis falando do Zé de Abreu. Mas eu acho que o Paulo Pimenta ele não acreditou nisso, que eu queria ficar na retaguarda. Perdão, falando do Paulo Pimenta. Pelo meu tamanho, Márcio, né, às vezes eu mesmo duvido do tamanho que eu tenho. Ele se sentiu ameaçado, então ele fez um processo de sabotagem em relação à minha ida para o governo. E ele utilizou o tweet que eu fiz sobre Eduardo Leite para isso. E aí, claro, todos os colunistas dos grandes jornais, o Paulo Pimenta é o secretário da comunicação e, portanto, é o cara responsável pela distribuição da verba de publicidade do governo na imprensa, nos veículos de comunicação. Então, ele nem precisa pedir. O simples fato das pessoas saberem que ele é o responsável por essa distribuição já leva pessoas a aderirem, digamos assim, às causas dele sem que ele fizesse. Então, todos os colunistas me defenestraram durante uma semana e era evidente que havia ali uma orientação da SECOM para isso, né? Que era parecer que eu era tóxico, que eu era radioativo para o governo, porque eu havia criticado Eduardo Leite. Detalhe, Eduardo Leite votou em Bolsonaro em 2018 e fez campanha para Bolsonaro, e em 2022, Eduardo Leite ficou na dúvida, no primeiro momento, sobre quem votar. E ele só se elegeu governador do Rio Grande do Sul com o apoio da esquerda. Sim. Senão seria o Onyx Lorenzoni, o candidato de Bolsonaro. Que era a única criatura que não podia entrar. Exato. Mas então Paulo Pimenta fez esse trabalho de defenestração da minha imagem de uma maneira sórdida. Assim, eu vou dizer isso para você, e eu digo sem medo agora, porque eu queria dizer isso para alguém que eu gostasse. Paulo Pimenta é um mau caráter. Essa é a verdade. E, então, quando isso aconteceu, Márcio, eu pensei na minha vida... Mas me calcule o homem do lado! Pendrive? Tá com um pendrive na orelha. Antes de nós falarmos sobre essa denúncia gravíssima, vamos botar o tweet do Zé de Abreu. Porque o Jean Willis estava criticando o Paulo Pimenta. E o Zé de Abreu já saiu em defesa do Paulo Pimenta, né? Não, Gustavo, tá na pauta mesmo. Na imagem da pauta. Na imagem da pauta. Porque daí o Zé de Abreu, que ele diz o seguinte, enquanto o Gustavo bota aí: não há menor possibilidade de aceitar que meu companheiro Pimenta, ex-deputado federal, hoje Pimenta 13BR, seja chamado de mau caráter em público por outro companheiro de partido, por mais próximo e respeitável que este seja. Se algo sério aconteceu, deveria ser resolvido dentro da estrutura partidária. Afinal, Paulo Pimenta foi nomeado pelo Lula. Acha, Jean Willis, que Lula não conhece o Pimenta? Sua acusação extrapola a pessoa do ministro, atingindo Lula e sua capacidade de discernimento e escolha. Na verdade, o Zé de Abreu está tentando esconder o que não dá, o tapete não cobre mais. Aí, tá tentando puxar uma lona de circo. Só que se fosse numa declaração de algum parlamentar ou apoiador, se fosse o Augustin falar porque o Jean Willis está tentando ser o Augustin da Janja, né? Se fosse o Augustin dizer que a SECOM estava usando da sua estrutura para defender Paulo Pimenta, o STF já teria tomado providência no mesmo dia. Sim. O que o Jean Willis acusou, Gilmar Facchini, é extremamente grave. Ele acusa Paulo Pimenta de usar a SECOM. E ele acusa a imprensa de
corrupção. Porque ele diz que a imprensa faz porque é o Paulo Pimenta que manda, ou seja, isso é corrupção. E que a SECOM tem orientação para atacar ele. Gravíssimo, Gilmar. Isso cabe uma investigação séria e um afastamento do Paulo Pimenta do cargo, ao menos provisoriamente, até que se investigue. Deveria ser, né? Porque fica claro que o Jean Willis deve saber de alguma coisa que comprova que o Paulo Pimenta comprou a imprensa. Está comprando. Sim. Então, ele faz duas acusações gravíssimas. Primeiro, que o Paulo Pimenta está corrompendo a imprensa e que a imprensa é corrupta. Aí que tá. É Nessa grave. briga aí eu fico torcendo pela briga. Com certeza. Mais uma vez, né? Eu quero ver o nome do nosso próximo mongolão, porque ele é anônimo, né? Mas eu acho que ele é verificado, se eu não estou enganado. Deixa eu ver quem é o nosso mongolão aí. Davis, consegue ler o nome dele aqui? Dá uma olhada se tu... Meu Deus, amor. Aqui, ó. Aqui eu vou conseguir ampliar. Pedro. Tá, ok. Não dá spoiler. Achei. Tá Ele pronto, pede Gustavo? pra eu ler, Mas- eu me esforço pra ler e ele não, ele fica quieto. Gustavo tá interessado, tá vendo imagens do Jean Willis. Ele tá tentando, cara. Bota aí pro pessoal ver, Gustavo. Que tu tá- Ele não achou nenhum, né? Não achou nenhum. Bota aí para as pessoas verem que tu tá pesquisando aí, ó. Ele não achou nenhum que dá o recorde. Ó, ele tá ali, ó. É, o mesmo comportamento. Não, aquele ali era outro. Ali era outro. Ali era um servo. Antes era um servo, não é o Jean Willis. O Jean Willis é uma ilhama. Ali, ó, uma ilhama, ó. É isso aí. Ai. Esse aqui é bom, esse aqui Aí, ó. Ó, Cuspiu, ó. cuspiu. Ali, ó. Sai daqui, Bolsonaro homofóbico! Vamos lá. Vem pra cá, pela primeira vez no espaço do mongolão, o mais coerente de todos os petistas, Pedro Ronchi! Muito bem. Ele disse o seguinte: Bolsonaro fez um vídeo mostrando todos os cômodos do quarto do hotel que ele está nos Emirados Árabes com diária de R$45 mil. O povo que luta e catando lixo para sobreviver. Isso lá em 2021, quando Bolsonaro viajou e ficou hospedado, pago pelos Emirados Árabes. A convite dos Emirados Árabes, o sheik, né, não sei o que é, pagou essa diária de R$45 mil, não custou para os cofres públicos. Mas aí, agora que o Lula viajou, ele disse o seguinte: mas o Lula hospeda em hotéis caros e quer comprar avião novo para presidente. Amigo, o Lula é presidente do Brasil, presidente do Mercosul e presidente do G20. Ele hospeda onde chefes de Estado hospedam e quer comprar avião para a segurança e conforto dele e todos os presidentes após ele. Tá explicado, meu querido. É muito coração bom, né? Os caras fazem uma São muito manobra pra se defender, que tá louco. Agora, o nosso caçador de fake news, Caçador de fake news. direto do Jurassic Park, vem pra cá, Flávio Dino! Reitero que fake news é crime, não é piada ou instrumento legítimo de luta política. Esse crime é ainda mais grave quando se refere a uma crise humanitária, pois pode gerar pânico e aumentar o sofrimento das famílias. A Polícia Federal já tem conhecimento dos fatos e adotará as medidas, enfim, deve estar escrito. E aí agora, né, veio a verificada, né? Ao contrário do que afirma o ministro, fake news não é crime. Então quem cometeu a fake news? Ele mesmo. Tá louco, cara. Não tem tipificação para fake news. Então não é crime, senhor ministro. Então o senhor fez uma fake news ao dizer que fake news era crime. Sendo que o verificador é o Globo, hein? É a Globo, o Globo ainda? Não, o link é da Globo, que diz que Sim. tem A verificação foi feita pela Globo. Olha só. Não, Aí, né? ele fez uma fake news dizendo que fake news era crime. Sim. Isso aí. Né?
Como? Se resolve? É ovo e a galinha? Gustavo, esse aqui é 2, tem que botar as duas imagens concomitantes na tela, não sei se é possível, senão a gente roda uma e depois roda a outra. Para você que está nos assistindo, não sabe o que está acontecendo, o David saiu, o Gustavo saiu da mesa. Gilmar, quer dar uma volta também? Não, beleza? Voltou o Gustavo, vamos poder botar agora? Voltamos também. Tá bom. Então, vem pra cá a equipe de comunicação do regime Lula. Pode botar isso aí na tela primeiro. Ali, ó. O antagonista anunciou: o príncipe da Arábia Saudita cancela a reunião com Lula no G20. E a próxima imagem, Gustavo? Conversei pela primeira vez com o primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Falamos sobre a entrada do país nos BRICS e tratamos de investimentos em combustíveis e energia verde nos países. Tá aí, Gustavo, o que é aquele círculozinho? Será que é uma almofada que tá ali atrás? Eles quiseram indicar algum tipo de montagem na foto, como se ela não existisse, penso eu. Não entendi por quê, mas... Só que é engraçado porque essa imagem, ela saiu no dia que o antagonista disse que o príncipe tinha cancelado a agenda, Gilmar. Antes da agenda, né? E aí? É que o sofá O Lula, ali, ó. o Lula agora, além de mentiroso, é um viajante no tempo. Ele conseguiu fazer essa reunião Antes dela ser agendada. Eita, nós! Agora vem um mongolão mal intencionado, mau caráter, desumano e que atingiu moralmente todas as famílias da nossa região, inclusive pessoas que apoiaram o governo Lula. Vem pra cá o mongolão Marcelo Leite, sem palmas, sem pompa e nem circunstância. Esse pseudo-jornalista da Folha de São Paulo diz o seguinte: mudança climática castiga eleitores de Bolsonaro no Sul. Ciclones, chuvas, recordes despertam brasileiros para desastre na atmosfera da Terra. Eleitores do Bolsonaro no Sul. É desqualificado um ser humano desse e é impronunciável o que eu penso a respeito. Vamos mudar um pouquinho a manchete aí de algum jornalista de direita dizendo que o calor castiga os eleitores do Nordeste. Do Lula no Nordeste. Do Lula no Nordeste. Né? Imagina se... Entendeu? Isso não tem o que dizer, né? Uma tragédia aqui que pegou petista, bolsonarista, taxista, eletricista, né? Matou pessoas, entendeu? Foi uma tragédia, uma catástrofe. E ele conseguir politizar política nisso é porque eles foram muito sujos. Não é mais ser humano, né? Eles foram muito sujos. Dentro desse corpo não há mais vida. Eles foram muito sujos, cara. O que tem aí dentro é rancor, ódio, né? E só merece o nosso desprezo, né? Uma pessoa desqualificada. O Gustavo está mostrando imagens aqui, ó, uma cidade aqui com 10 quilômetros da nossa, né? Aqui eram tudo casas, sim. Ó. Aquele prédio está condenado. Só sobrou aquele prédio de pé, mas está condenado. Mas olha aqui das casas, ó. Então ele vem qualificar isso de um evento político. Pelo amor de Deus. Enfim, vamos lá, Gustavo. Vamos que nós estamos no mongolão, nós vamos começar a chorar. Vamos embora. E quem está de volta no quadro do mongolão? Um órgão de imprensa que acertou aquilo que a Janja já havia previsto. A Janja sabe muito mais do que nós imaginamos. Vem pra cá, Estadão! Conseguiu. O Estabão, né? Que agora o governo Lula, para eles Estabão. Shein vai pagar ICMS para clientes nas compras até $50, já isentas do imposto de importação. Ou seja, a Shein, Gilmar, vai pagar 17%, ou sua margem de lucro praticamente. Não vai repassar isso para os consumidores, porque a Janja tinha dito
O pessoal da Shein disse assim, não, Deixa, isso aí não. deixa pra nós. Vamos vender com prejuízo. Que isso? Não, nós vamos vender com prejuízo. Que palhaçada é essa, querer ter lucro em Até todas as porque operações? as maiores vendas, o maior volume de venda deles são essas... Vendas pequenas, né? Venda pequena porque não eram taxadas e que eram mais competitivas. No Brasil, então um percentual altíssimo das vendas deles para o Brasil, eles vão ter prejuízo. Claro. Porque não entendem nada também. Gustavo, esse da querida Big Brother, ela pediu desculpas, eu não vou rodar, mas agora eu peço licença para chamar, por favor. Tem dois, né? Tem dois. Não, é aqui, ó. É aqui, ó. Como é assim, que é? Ó, é assim, ó. Assim, ó. Assim. Assim. Vem pra cá! Lula! 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 Geraldo Alckmin! Ele teve aqui, nós podíamos ter, se tivesse feito antes, podia ter parabenizado antes, né? Também ele não fez, né? Aí o Gilmar mandou ali no grupo. Eu mandei no último coisa ali, Gustavo, o último. Ali. Depois tem aquele lá também. Tem mais aqui veio. Tem mais um ainda. Vamos fazer um programa especial do mongolão, só mongolão. Tem bastante. Isso que nós esquecemos. Vai ser da dupla, né? Vai ser isso aí. Começando pelo vice, uma homenagem ao nosso querido mestre Miyagi. Lembre-se sempre do ensinamento do mestre Miyagi em Karate Kid. A vida pode te derrubar, mas você decide quando é hora de levantar. Lembrem-se sempre do ensinamento do mestre Miyagi. Essa vergonha foi no crédito ou no débito? A que pontos chega uma pessoa para conseguir agradar uma ala política? Que loucura, né? É aquela coisa, eles não aprendem nada, né? Eles não aprendem. Lula não aprendeu em nada durante todo esse período que ele esteve fora da presidência, porque ele voltou, ele está fazendo exatamente as mesmas coisas que deram terrivelmente errado. O Alckmin viu, assistiu de fora tudo isso. Ele está vendo que tudo que eles fazem nas redes sociais é tiro no pé. Eles tentam ser um personagem que eles não são. E a briga deles é porque as coisas têm que ser nas mídias sociais, tem que ser orgânica. É por adesão. Tu não tem que não tem que forçar a ser um personagem. E eles estão tentando ser um personagem para agradar e ganhar likes. E eles só passam vergonha, cara. É impressionante, cara. Obrigado por relembrar a minha infância. Eu espero que a próxima frase saia do filme Curtindo a Vida Adoidada. Foi o outro vídeo aí, Gustavo. Agora, para encerrar o mongolão... Qual dos dois? Não, esse é o encontro de mongolões. Encontro dos mongolões nos Estados Unidos. Isso aí. Encontro dos mongolões nos Estados Unidos. Vamos transmitir pela primeira vez na história do Ele Não o aperto de mão dos mongolões. O Congresso de Mongolões Mundiais. Vem pra cá, Joe Biden e Lula! Você tem que... Ópera de mão agora. Eles não sabiam pra que lado ia. Roda. Olha a continência do Biden ali. Ele não consegue nem levantar a mão, cara. O Biden não sabia pra que lado ele ia também. Acho que alguém já tinha orientado ele. Aí, ainda que o Biden não se virou, não cumprimentou os fantasmas. Pra te ver o prestígio do Lula. O Biden prefere cumprimentar um fantasma do que o Lula. Meu Deus do céu. Quanto fiasqueira, cara. Aí, encerramos o nosso quadro do Mongolão e vamos agora para o momento de deixar as lágrimas verterem nos olhos. Eu vou pegar a flauta, peraí. Foi bom enquanto durou. No quadro Foi Bom Enquanto Durou, Bolsonaro faz uma postagem. Pode pegar na pauta aí, Gustavo.
Bolsonaro faz uma postagem sobre a importação do diesel russo pelo Brasil. Gustavo vai botar na tela e nós vamos fazer a leitura juntos. Eita, eu bocejando. Aí. Importação de diesel russo pelo Brasil bate recorde. Mais um fruto... A flauta? Mais um fruto de iniciativa da nossa gestão. Em meio à disparada da cotação do petróleo no mercado internacional, a pressão sobre o preço do diesel no Brasil só não é maior em razão do aumento das importações de combustível russo, impulsionados por descontos oferecidos pelos produtores do país de Vladimir Putin, diante do banimento de compra por países da União Europeia. De irrelevante, o derivado russo chegou ao nível recorde de 74,5% de todo o diesel importado pelo mercado brasileiro. Como a Petrobras não consegue suprir tudo que é consumido no Brasil, o principal é o fornecido pela Petrobras, do qual todas as distribuidoras vão tentar extrair o máximo que puderem. O resto vem no mercado secundário, chamado de barril marginal, o que é preciso comprar para completar a oferta da Petrobras. Gilmar, nos explica. Antes disso, quando Bolsonaro diz barril marginal, é uma indireta ao Lula? Não, é o Flávio Dino. Não, hoje foi anunciado pela Petrobras agora que a Rússia cortou a distribuição de diesel para o Brasil. Mesmo com toda a vassalagem do Lula junto ao Putin? Vai cortar, sim. É notícia hoje, quem tinha aqui. Não vou, agora teria que procurar. Mas a Rússia anunciou que vai diminuir porque eles estão aumentando o consumo deles lá e vai diminuir a importação para o Brasil. Ou seja, vai aumentar o nosso diesel. Sem dúvida. Sem contar, né, Gilmar, que a Petrobras vai anunciar o aumento do combustível porque a defasagem do preço está beirando 10% no diesel e 14% na gasolina. Então é só encerrar o programa com notícias boas, né? Nós começamos assim e terminamos assim, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma avaliação, uma reunião de pauta, talvez nós terminemos o programa da Horavante com o espaço do Mongolão. Pra dar risada e ir embora. Ao menos ir embora feliz, né? Dando risada no Porque o resto do sábado sempre bom, né? Eu acho o cara sai daqui, tu não pode. Olha, ainda bem que não tem uma agropecuária aqui perto, senão o cara passava perto de uma corda e deu, né? Já era. É um favor que tu me faz. Que loucura, Gilmar Facchini. Que semaninha, né? Semaninhas que a gente está vivendo aí. Faltam quantos meses para acabar o governo Lula? Faltam 38. 38 meses. E eu vou dizer assim, ó. Para acabar, então. Com o Brasil? A derrocada econômica está apenas começando. Está começando a fazer a curva, ó. Acabou. Agora, me cobrem, anotem e me cobrem. Fujam para as colinas. Me cobrem. Isso é interessante que nós estamos falando mesmo, né? Nós, morando no interior, a gente tem alguma vantagenzinha ainda, viu? Né? O transporte, a gente pode ir a pé, né? A agricultura de subsistência nos ajuda aqui, o agricultor planta aqui pertinho. Os grandes centros vão ter seríssimas dificuldades. Seríssimas dificuldades. Mas vamos superar tudo isso. Gustavo Ghislene, muito obrigado. Cabelinho na régua, barba na régua, para essa volta do Helenão. Uma vez a cada 6 meses a gente dá um jeito de não parecer um mendigo. Mendigo. Obrigado, Gustavo. Até sábado que vem. Valeu, pessoal. Valeu pela companhia. Até o próximo sábado com certamente pautas polêmicas, que é o nosso objetivo principal. Gilmar Facchini, obrigado. Até sábado que vem. É possível não ter pauta polêmica? Não é possível. Não dá, né? Não dá. Não se consegue. Obrigado, Éder, Davis, Gustavo, pela parceria, os nossos amigos que nos acompanham todo sábado, né? Fiéis, né? E também essa semana recebi muitas mensagens de carinho, né, dos nossos ouvintes aí, então agradeço a todos de coração. E estamos aí, na luta, seguindo em frente.
Davis Fak, muito obrigado. Até sábado que vem. Obrigado, Éder. Obrigado, Gilmar, Gustavo e nossos queridos amigos todo sábado de manhã. Um grande abraço e até sábado que vem. Maravilha, estamos encerrando o nosso Ele Não de hoje. Sábado estaremos aqui, passando a semana limpo, com responsabilidade, mas com bom humor. Afinal, não é preciso estar sério para falar de coisas sérias. Até lá! Ele não. Bom dia!